A gente segue falando agora sobre aquele pedido que destacamos aqui antes do intervalo, feito por uma associação para que a Justiça multe o Flamengo por não disponibilizar por nenhum jogador do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior usar a camisa 24. A associação aponta homofobia e violação aos direitos humanos. Thiago Pavinato, que achou, Pavi? Bicho, tá difícil viver nesse mundo, transitar nesse mundo, tá bem complicado. Isso aqui não é novo. Em 2021, já teve uma ação contra a CBF, como você já tinha adiantado, pelo mesmo motivo. E agora nós temos essa, que é praticamente uma cópia. Bom, homofobia, crime de homofobia. Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada em 2019, a homofobia é uma modalidade de racismo. O racismo, ele está lá tipificado, penalizado na Lei 7.716 de 1989. Então, quem é que comete o crime de racismo? Dentro do qual a homofobia é uma modalidade. Então, falar em crime de homofobia, falar em crime de racismo. O artigo 20 da lei fala o seguinte: praticar, induzir ou incitar. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito. Você discrimina e você tem uma discriminação motivada por preconceito contra pessoas. Afinal de contas, o direito existe para proteger, garantir e obrigar as pessoas. Pessoa, ser humano, titular e destinatário de direitos e obrigações. Gente, quando eu não coloco uma camisa 24 no meu time, eu estou discriminando um número, eu estou discriminando um signo num objeto que é a camisa. Então não há que se falar em discriminação e preconceito. Ah, mas o 24 representa o LGBT. Então, calma lá. Então você está querendo impor a algum jogador que talvez não seja homossexual a vestir uma camisa para satisfazer a sua sanha de representabilidade. Então a coisa mudou. Por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa, te mandam vestir uma camisa que fere a sua religião, a sua ideologia, você não vai vestir. Ah, não, a empresa tem que me obrigar porque tem que alguém vestir esta camisa. Veja bem, não confundam não ter uma camiseta com a ação de discriminar. Nós discriminamos pessoas e a discriminação é crime quando nós temos preconceito e tomamos alguma atitude diretamente para induzir fazer com que outras pessoas pratiquem o preconceito diretamente, ou quando incitamos que os outros pratiquem a discriminação indiretamente de pessoas, não de camisetas, não de símbolos. Isso também é uma convenção social vulgar. Não existe nada científico que vincule o número 24 aos homossexuais. Da mesma maneira, se eu tenho uma religião, por exemplo, a minha religião é do evangelho quadrangular, imagina. Então o número 4 é tudo para mim. Aí eu vou para Las Vegas, pego os hotéis em Las Vegas e processo, porque lá eles não têm o quarto andar. Da mesma maneira que eles não têm o 13º, porque 1 mais 3 é 4, e quarto no equivalente ao zodíaco chinês é um número de azar, portanto todos os cassinos não têm o quarto e o 13º. Ou eu sou um petista, chego lá e falo, eu não quero, eu quero processar, né? Imaginando que tem um partido 13 dos Estados Unidos, eu vou processar porque não tenho 13. Então não existe discriminação contra números. Não existe. Simplesmente
tem uma convenção para que não se use o 24. Ponto. Crime de homofobia, que é uma modalidade de racismo conforme o STF, é eu tomar uma ação contra pessoas ou grupo de pessoas e não contra um número. Não existe aqui uma incitação para que se seja homofóbico, para que eu discrimine um grupo ou um indivíduo homossexual. Existe uma deliberação única e simplesmente para que não se use o 24. E isso não é homofobia, porque eu não causo prejuízo e eu não excluo ninguém diretamente. Se eu for um jogador gay e chegar e falar, eu quero usar a camiseta 24, eu posso usar, mas enquanto não tem quem quer que use, eu não coloco. A gente confunde muito as coisas e nós não podemos descer da categoria de ser humano para a categoria de objeto e conferir a objetos, coisas e animais que não os racionais os direitos que são reservados a nós. Cláudio Dantas. Ô, Pavinato, eu discordo de você. O 13 dá azar, sim. O que mais eu vou falar? O Pavinato já disse tudo aí. Olha, só vou lembrar que esse número, o número e toda essa polêmica vem do jogo do bicho. Então, a turma aí do Arco-Íris, que é o grupo, não estou aqui debochando não, o grupo que moveu, inclusive, a primeira ação contra o Flamengo, o pessoal sub-20, já no ano passado, é o grupo Arco-Íris, é uma ONG, e fez a mesma coisa, só que perdeu a ação, agora está tentando no titular, para chamar a atenção, mas perdeu a ação pelo seguinte, o clube informou que os jogadores decidiram por sua própria vontade, quais camisas usar. Então, não houve como provar a motivação discriminatória. E como bem disse o Pavinato, aí não há discriminação a um número, a um símbolo, mas a pessoas, é o que importa aqui na nossa discussão. Olha, é isso, infelizmente é o uso, né, de uma pauta importante, é um uso político, existem grupos que só se organizam e que vivem em função, né, de impor essa agenda, de, sabe, tentar interferir no debate público. Eu acho ótimo que se faça um debate qualificado na promoção de políticas públicas importantes, inclusivas. Agora, brincar com o que é sério para chamar atenção para si, aí não, é cartão vermelho. Você, Mota? O Brasil tem uma pauta urgente de assuntos sérios que precisam ser discutidos. Não há tempo a perder com grupos que buscam publicidade a qualquer preço. A chamada pauta identitária foi mais uma novidade importada pela esquerda brasileira, diretamente da esquerda americana. Essa pauta não ajuda e não protege ninguém. Ela é apenas um instrumento de guerra política, um instrumento para conseguir poder. Ela gasta tempo e recursos preciosos da sociedade, dos políticos, da justiça, com pautas irrelevantes, sempre promovendo conflitos e divisões na sociedade. É justamente o oposto da tolerância e do respeito que eles dizem defender. Você, Zé? Olha, eu não me surpreenderia se esse assunto chegar ao Supremo Tribunal Federal. Se os ministros já discutiram a linguagem do PEI, do TODES e outros assuntos mais desimportantes, eu não me surpreenderia. Isso é um debate antigo, ridículo, mas antigo. Eu sei de alguns, por exemplo, a história da placa, essa placa alfanumérica, né? Um juiz já deu ganho de causa com um usuário que não aceitou a placa dele, que era G-A-Y, né? A palavra gay. E 24. Os juízes estão dizendo que o dono do veículo não é obrigado a usar um número que, de certa forma, agrida ele. Não sei por que isso agrediria alguém. Eu não me sentiria agredido em nenhuma dessas situações. No Senado Federal, Senado da República, nós tivemos um exemplo aqui. Os gabinetes, eles vinham 1, 2, 3, 23, pulava para 25, 26.
O senador Dário Berger ficou do PSDB de Sergipe, não, do senador Dário Berger, né? Ele ficou nesse condomínio, ele é de Santa Catarina. Ele ficou nesse gabinete 26 inexistente, era outro número, o número 24, até chegar Rodrigo Pacheco, que fez voltar o número antigo e é o gabinete do senador Rodrigo Pacheco, o gabinete de número 24. Eu acho isso, assim, parecendo bullying de criança, umas coisinhas bobas, né? Isso não significa absolutamente nada. Agora, levar isso para a justiça, isso é litigância de má fé. Chama o Xandão e dá uma multa aí de 22 milhões de reais nele. Não, isso banaliza um problema sério. Como o Dantas bem colocou aqui, banaliza um problema sério, que é o problema da discriminação. Ponto. Banaliza. E eu lembro, daqui a pouco, a gente vai ter as ações mais absurdas se uma coisa dessa pega. Eu não sei se vocês conhecem o centro de São Paulo, mas quando existia, né, a interação do advogado com o juiz, quando a gente precisava protocolar a petição, o Fórum Central é lá atrás, na Praça João Mendes, atrás da Praça da Sé. No caminho da Praça da Sé até a Praça João Mendes, onde fica o Fórum Central de São Paulo, tem umas moças profissionais que trabalham lá a partir das 11 e elas ficam a tarde inteira. Ficam ali a tarde inteira. São umas moças assim mais acessíveis ao bolso popular, né? Mais acessíveis àquelas pessoas que não têm um dinheiro para pagar nem os R$500 do jantar do PT. E às vezes você passa lá, e até hoje é assim, você passa e não olha, isso é uma piada de advogado. Não é uma piada, é uma história verídica, porque acontece, está lá à luz do dia de advogados. A gente passa e não olha para as moças, elas falam assim: ei, não vai olhar não? Você tem preconceito? Daqui a pouco a gente vai estar sendo processado por não olhar para as moças da Praça da Sé. A gente vai ter que dar cantadas em quem a gente não quer para não ser vítima de uma ação de preconceito. O preconceito é agir mal, agir para o mal de um certo grupo de pessoas ou uma pessoa. E não ignorar, e não tolerar e não manter contato. O crime, ele não pode ser banalizado, porque nós já temos um sistema de punição que é banalizado. Então a gente tem que ter muito cuidado.